Prezado telespectador, é com muito prazer que eu chego até a sua presença para falar-lhe um pouco a respeito de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele disse na sua palavra, ao dar mandamento para seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então, movido desse sentimento, ou seja, tendo consciência do que estamos fazendo, de que o pecador sem Jesus está perdido, é que isso move o nosso coração e nos impulsiona a abrir a palavra de Deus e a anunciar as boas novas. Aqui no Evangelho, segundo escreve Marcos, capítulo 12, versículo 34, conta-nos o evangelista que certo escriba foi até Jesus fazendo-lhe umas perguntas muito importantes. E Jesus, então, vendo que ele dava respostas para Jesus com tanta clareza, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Não estar longe do reino de Deus quer dizer estar perto. Mas estar perto também, por sua vez, não significa estar dentro. Há muita gente que se aproxima bem perto do reino de Deus, mas não entra, permanece do lado de fora. Existem pessoas que pregam para os outros o Evangelho de Cristo, mas eles mesmos ou elas mesmas não se apropriam da vida eterna, não entram. Então surge uma pergunta: o que se deve fazer para o homem se aproximar do reino de Deus? Eu vou sugerir aqui algumas coisas. Primeiramente, o homem que ora, dá esmolas, ele se aproxima. Querem um exemplo? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, conta o evangelista a história de um certo centurião romano. Ele dava esmolas, fazia muitas orações e era um homem piedoso, mas estava bem perto do reino de Deus, porém não estava dentro, havia se aproximado. Foi necessário que o Senhor Jesus se apresentasse a Pedro, dizendo: Pedro, vai, acompanha esses homens que estão te procurando. Vai à casa deles. E, ao mesmo tempo, o Espírito Santo havia revelado a Cornélio que mandasse chamar Pedro, e Pedro lhe diria umas palavras que o levariam a uma experiência com Jesus, a ter a salvação. Então ele mandou essa comissão. Lá foram eles, e quando chegaram, Pedro disse: sou eu a pessoa que vocês procuram. Pedro seguiu esses homens até a sua casa, e quando chegou em casa de Cornélio, ele havia convidado seus amigos, seus parentes, pessoas mais íntimas de sua relação social, para ouvir o que Pedro iria dizer. Mas já o Senhor havia dito que Pedro iria para falar palavras com as quais, ou através das quais, ele alcançaria a vida eterna. Pedro foi, chegou à casa de Cornélio, viu aquela turma toda sentada, curiosa, ansiosa para ouvir alguma palavra que pudesse ajudá-los. Pedro diz então: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos, judeus, não importa, pobres, ricos, o Senhor quer salvar. Então, se o homem torna-se uma pessoa piedosa, uma pessoa que ora constantemente, intercedendo pelos outros, então ele está encontrando um meio de poder aproximar-se do reino de Deus. Cornélio estava bem próximo, porém estava do lado de fora ainda. Pedro pregou-lhe a palavra,
falou de Jesus, e Jesus então foi aceito no coração dele, de todo o coração, podemos dizer, e recebeu a vida eterna. Não somente Cornélio, mas todos os seus amigos, parentes, amigos mais íntimos que lá estavam, todos foram cheios do Espírito Santo, receberam Jesus, consequentemente entraram no reino de Deus. Aliás, o Senhor Jesus Cristo disse certa vez que o reino de Deus não está longe, está bem perto. E muita gente está tão perto que quase acaba entrando no reino, mas não entra. Nós temos um hino no cantor cristão, se a memória não me trai, diz no número 237. Diz: tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, que ouvis os remidos cantar, ou contar da graça de Cristo que os veio salvar, mas longe do reino. Quantas vezes que eu, pregando na minha igreja, fiz apelo para as pessoas se entregarem até Jesus, e as pessoas, sentindo a voz do Espírito Santo, se entregaram e entraram no reino de Deus. Mas outros permaneceram do lado de fora. Permanecendo do lado de fora, o homem incorre em perigos terríveis, muitos perigos. Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo, anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E aquele que facilita, ele traga, arrasta para o seu reino. E o homem fica longe do reino de Deus. Estava perto, acabou se distanciando, acabou se tornando um incrédulo de primeira qualidade, porque resistiu à voz do Espírito Santo que o convidava para poder participar do reino de Deus. Muita gente está hoje assim. Esperamos que você, dileto amigo telespectador, não esteja enfrentando esse perigo, mas que o seu coração esteja compungido, como aconteceu no coração dos que ouviram lá em Jerusalém a palavra do apóstolo Pedro. Uma multidão enorme, ao ouvir a voz do Espírito Santo, perguntou a Pedro o que fariam. Pedro então disse: arrependei-vos e cada um de vós creia no Senhor Jesus Cristo e seja batizado. Uma multidão enorme converteu-se. Estavam perto e deram aquele passo decisivo e entraram no reino. Porém, por outro lado, muita gente ficou lá zombando, escarnecendo desses que se decidiram e também do apóstolo Pedro, que havia pregado o Evangelho. Diziam eles: esses homens estão embriagados, estão cheios de mosto, estão cheios do álcool, do vinho. Pedro então explica que nada disso é. Ali estava a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, chamando o pecador para o arrependimento, para entrar dentro do reino de Deus. Nós não sabemos se esse escriba que foi até Jesus, que estava bem próximo do reino, se ele estava dentro, ou se ele havia entrado ou não, ou se ele partiu para a eternidade fora do reino de Deus. Amigo ouvinte, tome cuidado para que não aconteça também com você, mas que você se arrependa, que você se entregue a Jesus e alcance plenamente o perdão e seja dentro do reino de Deus, cantando louvores a Deus e aguardando o dia maravilhoso da sua ressurreição, quando estará com Jesus lá na eternidade, juntamente com os remidos do Senhor, com os anjos, com os profetas, cantando, louvando ao Senhor. Que Deus, portanto, o abençoe, o ajude para que você entre hoje mesmo no reino de Deus, pois a porta ainda está aberta.